Consultório de Psicologia, com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia, hoje, como habitualmente, com o Dr. Luís Lameira. Hoje vamos falar de espiritualidade e da morte, que está muito ligada uma à outra, vamos perceber porquê e vamos perceber o que vantagem tem em usar os serviços de um psicólogo para manter o espírito calmo e também mais sereno, sobretudo quando tem muitas dificuldades e quando vive com alguma ansiedade em termos de alguma doença grave. Mas, para já, vamos perceber o que é a espiritualidade, Dr. Luís Lameira. Bem-vindos, caros ouvintes de Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. É preciso não confundirmos, e muitas vezes confunde-se a espiritualidade com religiosidade. Por exemplo, podemos ter à nossa frente um indivíduo que é espiritualista, digamos assim, que pratica algum tipo de ritual espiritual, mas não é religioso. Porque quando eu digo que alguém é religioso, depreendemos que ele está a seguir os ensinamentos, que está a seguir princípios e valores enraizados culturalmente e socialmente numa religião. Por exemplo, um indivíduo que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana é um indivíduo que segue determinados rituais, que são representados na máxima instância, isto numa igreja, por um padre, portanto, há uma organização implícita. No fundo, há aqueles que são os praticantes e os não praticantes. Sim, há aqueles que são os praticantes e os não praticantes. Não quer dizer que os não praticantes não sigam, no bom sentido, à risca, com base também em alguns aspectos críticos, aquilo que a Igreja, neste caso é o exemplo da religião, mas poderia ser o islamismo, o budismo ou o hinduísmo, à risca aquilo que os princípios e os valores pelos quais essa organização, essa religião se regem. E também não quer dizer que os praticantes sejam mais católicos ou mais religiosos do que aqueles que não praticam, porque nós percebemos e muitas vezes compreendemos que isto, curiosamente, eu por acaso no outro dia estive a ler no site Psychology Today uma crónica fantástica a falar sobre a religiosidade e comparava a religiosidade à nossa orientação sexual. A orientação sexual é uma predisposição maioritariamente biológica. Com todo o respeito, atenção. E, do ponto de vista da orientação religiosa, há uma predisposição cultural e, hoje em dia, e cada vez mais percebe-se que o ateísmo aumenta. Porquê? Porque também aumenta o conhecimento e também aumenta a parte da crítica intrapessoal, ou seja, criticamos a nós próprios, criticamos os nossos atos. Mas atenção, quem só ligou agora à frequência ou quem nos está só a ver a partir de agora deve pensar, bem, mas a psicologia deve ver muito mal a religião. Nada disso. Vamos nos contextualizar. Há 100 anos atrás... Até mais lá para a frente vamos dizer qual é a importância da psicologia relativamente à espiritualidade e se calhar à religião. Exatamente. Mais lá no fim do programa, mas para já explico lá. Então. Há 100 anos atrás, os psicólogos e alguns psiquiatras e mesmo alguns psicanalistas, por exemplo Freud, via a religião, no cômputo geral a psicologia, os grandes gurus da psicologia há 100 anos atrás, viam a religião como algo patológico, como uma desculpa para que atenuasse o sofrimento quando houvesse o término da nossa vida terrena. Ou seja, era uma desculpa de forma que a pessoa sofresse o mínimo possível enquanto estivesse aqui. Felizmente, a psicologia já não pensa dessa forma. Felizmente, a psicologia vê as religiões sérias, porque nós sabemos que há indivíduos que se intitulam que pertencem a uma religião, mas estamos a falar de seitas que nada têm a ver. Eu costumo dizer que todas as religiões, felizmente, religiões sérias, seguem bons princípios e bons valores e são importantes para o autoperdão e para outro tipo de aspectos do autodesenvolvimento. E a psicologia percebe hoje em dia, com base em estudos realizados em milhares de indivíduos em todo o mundo, portanto não há aquelas quebras de uma cultura para a outra, e com base nos dois géneros, com base nas diferencidades, que o facto de alguém ser religioso, o facto de alguém ter a sua espiritualidade desenvolvida, permite que melhore o processo, o diagnóstico, tem um diagnóstico mais seguro relativamente, por exemplo, a um cancro ou uma doença muitas vezes terminal, o sofrimento é muito menor. E o facto da pessoa praticar determinados rituais de alteração de consciência que a religião preconiza, por exemplo, a reza,
a meditação e outros tipos de alterações de consciência permite-nos inferir, a partir de alguns estudos, em que durante esses mesmos momentos a dor é muito menor, tanto física como psicológica. E nós percebemos hoje em dia, por exemplo, há pouco tempo atrás houve o boom do stress pós-traumático, talvez porque os americanos estudem mais isso quando houve a guerra do Iraque. E percebe-se que os indivíduos mais religiosos e mais espiritualistas, com uma espiritualidade mais desenvolvida, conseguiram processar melhor essa informação e tiveram um impacto mais reduzido ao nível de episódios traumatizantes. Muitos deles só não desenvolveram o stress pós-traumático porque houve uma reinterpretação das experiências passadas com base na religião e com base na sua espiritualidade. Portanto, agora as pessoas questionam em casa: sim, mas então em que é que ficamos? Será que eu devo ser religioso? Será que não devo ser? Será que é mais pertinente neste mundo globalizado, em cada vez mais stress, ser ateu, ser agnóstico ou não, ou ser mesmo religioso? Não, a pessoa deve se encontrar a si própria. Porque nós percebemos que cada um tem o seu caminho a percorrer. Cada um tem o seu caminho a percorrer. E muitas vezes as pessoas perguntam: o que é isto de fé? Mas que é verdade, doutor, deixa-me só colocar aqui esta questão. É verdade que as pessoas, quando têm azares ou problemas de saúde grave em familiares ou próximos, ligam-se mais à religião. Acabam por procurar um refúgio, tentam, pelo menos de pessoas que muitas vezes são, poderão ser católicos ou ter outra religião qualquer e não são tão praticantes, não ligam tanto, mas quando surge uma tempestade a esse nível, vêm socorrer. Isso, em termos de espiritualidade e em termos de consciência, é positivo? Ajuda? Muitos psico-oncologistas, que são os indivíduos que tratam de perto determinadas situações difíceis de ultrapassar, como é o caso de um cancro, não só cancros terminais, mas felizmente hoje em dia percebemos que muitos dos cancros e cada vez mais têm cura, e não é só com base no tratamento medicamentoso da medicação, mas também é com base no apoio psicológico, no apoio dos capelões, no apoio dos padres, no apoio dos monges, quando a religião não é a Igreja Católica. Portanto, esse apoio é essencial. E agora, penso que está em uma situação subliminar, como quem só recorremos muitas vezes. Sim. Só recorremos muitas vezes à espiritualidade e à religião quando tem algum problema. Quando temos algum problema. Mas isso não é mau. Às vezes mais vale tarde do que nunca. E porquê? Porque nós percebemos que só nessas situações extremas, muitas vezes, nós estamos então envolvidos com situações de stress, de ansiedade no dia-a-dia e nós nos transfiguramos, nós descobrimos a nossa essência, o nosso eu nessas situações, não é muitas vezes quase para nos agarrarmos à última oportunidade que temos, ou seja, o divino, já que o terreno não nos ajuda, mas em muitas situações em concreto tem a ver com base na reflexão. E os psico-oncologistas afirmam, de nome mundial, que em situações extremas, no ser humano é confrontado com uma doença terminal, com a morte de um filho, com um prognóstico muito reservado relativamente à sua vida, aí percebemos que desenvolvem alguns aspectos que a religião defende. O autoperdão, o perdoar o próximo, o facto de ser altruísta, fazer bem aos outros. Portanto, é uma espécie de reprogramação, mas essa reprogramação neuropsicológica não está, digamos, relacionado com o facto de deixa-me aqui tentar salvar-me em última instância. Não, na maioria das vezes aí é que o indivíduo tem a oportunidade de se descobrir e de se encontrar, e é isso que muitas vezes os psicólogos fazem em consulta. Mas há pouco eu estava a falar da fé, antes de me questionar com essa excelente pergunta, e nós não podemos criticar, julgar a fé, porque nós percebemos que a fé diz respeito a cada um. Tal como disse há pouco, usando as suas palavras, a pessoa encontra-se na fé, porque para haver fé não deve haver explicação, não há explicação científica para a fé. A pessoa acredita em algo, crê em algo que não é cientificamente constatável. E agora temos dois tipos de pessoas. Felizmente, cada vez menos aqueles que questionam algo que a psicologia, que a psiquiatria e que outro tipo de ciências não podem explicar, e aí há um grande questionamento e aí as pessoas ficam com o pé atrás. E por outro lado, e felizmente, a maioria dos psicólogos, nomeadamente os países mais desenvolvidos, as melhores faculdades do mundo, afirmam que a fé é algo positivo e algo que vai de encontro à descoberta com base nos pensamentos e nas crenças e valores de tudo de bom que as religiões defendem. O autoperdão, o altruísmo, fazer bem ao próximo, o desenvolvimento interpessoal. Agora temos que compreender o seguinte: há pessoas
que não têm fé propriamente num Deus, num santo, etc. Há pessoas que conseguem seguir esse caminho sendo ateístas. A religião é completamente diferente da psicologia. A psicologia deve ver as coisas de uma forma neutra. Digamos que para ser produtiva com gregos e com troianos. Ou seja, para conseguir ajudar os católicos, para conseguir ajudar os hinduístas e para conseguir ajudar os ateus. Porque nós percebemos, e a Associação Americana de Psicólogos é muito taxativa quanto a isso, é essencial nas primeiras consultas, e eu sigo muitas vezes, algumas não, também sou crítico, mas na maioria das vezes nós devemos questionar as crenças e os valores dos nossos pacientes. O psicólogo deve compreender a dinâmica e muito para ajudar, porque ajudar. A pessoa tem às vezes as soluções internas que pode ser ajudado mediante aquilo que é, sem ter que mudar nada. Eu costumo dizer que a cura está no paciente, não está no psicólogo, porque quando alguém vem às consultas e me pedem conselhos, eu digo, não dou conselhos, orientações, do que é completamente diferente. Eu dou caminhos, A, B e C, e a pessoa escolhe os caminhos, claro que com base em técnicas especializadas e comprovadas cientificamente. Então, já agora, há pouco falou nas questões do cancro, como é que se pode lidar com uma doença destas que potencialmente é muito perigosa? Antes de mais, é necessário percebermos o porquê de chegarmos a esse ponto e compreendemos e sermos humildes. Eu, como homem da ciência, claro que, ao afirmar-me como homem da ciência, todos nós temos as nossas crenças e valores, mas como psicólogos, muitas vezes, temos que ser neutros e, mais uma vez, refiro. É preciso compreendermos que, felizmente, nos últimos anos tem havido uma grande evolução da forma como a ciência trata o cancro. Cada vez menos morrem pessoas com cancro, mas morrem ainda muitas. Mesmo que se morresse uma, já era muita. Exatamente. Portanto, é preciso termos isso em consideração. Em Portugal estamos a falar cerca de 42 mil pessoas que morrem por ano. E é possível também percebermos o que é que, neste caso, a psicologia pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque às vezes, quando me apresento como psicólogo clínico e da saúde, as pessoas ficam um bocado confundidas e pensam que saúde e clínica é igual. Clínica, diminuição, alívio e extinção do sofrimento psicológico. Isto para resumir. Saúde, prevenção e promoção ao nível dos hábitos da saúde. Portanto, a psicologia da saúde tem um ponto muito essencial na prevenção do cancro, para motivar a pessoa a realizar determinados exames, mesmo que aparentemente não tenham nada, os chamados exames de risco. Determinados alguns cancros podem aparecer aos 40, 50 anos, etc. E mesmo em situações mais precoces, com alguns sinais mais físicos evidentes. E nós compreendemos que a psicologia nos últimos anos teve vários formandos ao nível da psico-oncologia, e com o apoio psicológico muitas vezes é possível retardar e ajudar na cura de um cancro. Doutor, e isso é, digamos, um caminho que hoje em dia, até pela longevidade das pessoas, como alguém dizia, a idade média que as pessoas vão tendo é cada vez superior, porque acaba por haver sempre alguém de família, ou mais idoso ou menos idoso, ou mais novo, que vai morrer por cancro. Apesar de se ter cancro, as pessoas podem fazer uma vida socialmente normal, sem estarem sempre obstinadas com aquele pensamento, e o psicólogo está aí para ajudar. Exatamente. E isso também vai no seguimento para completarmos a questão que me colocou anteriormente, que dizia respeito a como é que podemos lidar com isso. Aquilo que nós percebemos é que quando a pessoa recebe a notícia, entra em negação. Não, isto não está a acontecer a mim, só acontece aos outros. Depois da negação, e aí é mesmo necessária a ajuda psicológica. Porquê? Porque a pessoa, quando está a negar, não vai enfrentar o problema, não vai aos médicos, não vai ser um tratamento à risca, portanto tem menos probabilidade de sofrer, se a negação durar muito tempo. Mas a negação existe em todos nós, em quase todos nós. Depois há a raiva, que é o ponto 2. Isto só me acontece a mim, os meus amigos à minha volta também são azarados, e depois, se for uma pessoa religiosa, muitas vezes atribui esse azar ao seu Deus ou ao santo em que acredita. E depois ao terceiro ponto, que é a negociação, ou seja, começa a negociar com as entidades divinas. Eu porto-me bem, eu vou ser um bom pai, eu vou ser muito bom no emprego, eu vou ajudar toda a gente, não vou voltar a repetir os erros do passado, ou seja, negociar com o sobrenatural. Quarto ponto. Está a tentar encontrar soluções. Exatamente. A pessoa chega à conclusão que não consegue negociar com o sobrenatural, e o quarto ponto entra em depressão, já que os anteriores falharam. E ao entrar em depressão é necessário vários pontos que eu já vou frisar, mas antes quero referir o quinto ponto, Sim. que é a aceitação.
E para chegar à aceitação é necessário a pessoa se envolver na terapia, é preciso a pessoa deixar ser ajudada, acreditar que aquilo é uma boa solução. Acreditar que aquilo é uma boa solução e que os profissionais com certeza querem o melhor para si, são acreditados para tal, orientados nesse sentido, tanto o oncologista como o psicólogo, ou até mesmo quando há uma orientação religiosa, o padre, por exemplo, que muitas vezes entra, e ainda bem que há este ecletismo no meio do tratamento oncológico. Estratégias interessantes, a meditação, a reza, se a pessoa for católica, ou a pessoa se juntar com outros indivíduos que passam ou já passaram pela mesma situação, para haver partilha de experiências. E para se perceber que afinal não é assim tão mau, acontece a muita gente. E para compreender que ele não é o único, para desvanecer o estágio número 2, que é a chamada raiva, porque não acontece só a ele. É importante a pessoa ler sobre o assunto, perceber qual é exatamente o tipo de medicação que está a tomar e, basicamente, a pessoa com mais informação vai conseguir deixar com que o médico partilhe informação com ela para perceber realmente, mas esta medicação pode não ser mais adequada para mim, porque provoca estes efeitos secundários, então vamos arranjar uma solução alternativa. Portanto, a pessoa estando mais informada consegue propor alternativas mesmo aos indivíduos que estão a acompanhar. Isso é essencial. Aqui é um ponto em concreto que eu quero referir e o porquê muitas vezes da pessoa chegar a este ponto. Ou seja, o cancro, nós percebemos que nos últimos anos tem aumentado o número de casos em todo o mundo. E muitas vezes não só diz respeito ao envelhecimento da população, mas também verificamos em idades muito precoces. Ao ambiente. Ou seja, a carga genética é determinante em algumas situações. No entanto, noutras situações não é só a carga genética que fala por si só. É também o stress, a ansiedade, é o facto do ambiente ser cada vez mais nefasto, ou seja, drogas, álcool, tabaco, entre outras substâncias aditivas e extremamente prejudiciais. E também há aqui um ponto em concreto que eu quero frisar, que é o facto da pessoa, e os estudos comprovam hoje em dia, o facto da pessoa não gerir da melhor forma o stress pode ter mais probabilidade de desenvolver cancro a médio e longo prazo, se houver aí uma pequena predisposição. Em muitas situações, sabe-se, se a pessoa durante toda a vida não passar por situações enormes de stress, aí compreendemos que é muito mais difícil se iniciar este tipo de as chamadas metástases que vão levar então ao diagnóstico do cancro. Portanto, quem tem stress deve saber lidá-lo tecnicamente e psicologicamente. Exatamente. E é essencial, não só, agora voltando à parte da religião, para as pessoas que são católicas, as chamadas prezes, a reza, e para as pessoas também que não são católicas usarem a meditação, outro tipo de estratégias muito interessantes na regulação do stress, porque nós percebemos que nós estamos estressados quando nós percebemos que não conseguimos controlar o nosso ambiente. E ao não conseguimos controlar o nosso ambiente, se não tivermos uma boa gestão emocional, a norepinefrina e a noradrenalina aumentam, e esse aumentar, o que é que vai aumentar? A pressão arterial, a velocidade cardíaca, a chamada diabetes, ou seja, há uma injeção maior de açúcar no sangue, e nós compreendemos que a longo prazo, esse tipo de sintomas fisiológicos, com base em causas de stress e de ansiedade psicológicas, vão fazer com que se desenvolvam vários tipos de patologias. E nós compreendemos hoje em dia, e sabe muito, penso que os nossos ouvintes também sabem e estão familiarizados, que muitas vezes os estudos até são realizados em ratos, por questões éticas que devemos compreender, porque realmente há uma grande similaridade em alguns processos. Um cientista há relativamente pouco tempo utilizou 2 tipos de ratos. Os ratos que estavam a desenvolver metástases, mas aí injetou adrenalina, noradrenalina, que são hormonas responsáveis pelo stress, e nos outros ratos que também estavam a se desenvolver metástases no âmbito de um cancro, aí não foi injetado qualquer hormona de stress. Quais foram os resultados mais bem-sucedidos? Foram naqueles indivíduos em que não houve injeção de qualquer tipo de hormonas de stress. Portanto, é imperioso, é crucial, cada vez mais, o acompanhamento psicológico, a gestão emocional, porque já percebeu que nós nos últimos anos tivemos grandes conquistas, ou seja, baixámos em muito o número de vítimas de cancro, baixámos em muito determinadas patologias, conseguimos transplantar já órgãos, ou seja, isto nos últimos 50 anos. Há 20 anos, vamos comparar as estatísticas de há 20 anos atrás para com agora, e como temos pouco tempo eu não vou referir os números, mas as pessoas que investiguem em casa e que percebam que a ciência evoluiu muito. E como é que nós não conseguimos controlar o nosso stress, nós, a humanidade em geral, não conseguimos controlar o nosso stress e a ansiedade, sendo que esse tipo de programação foi realizado na nossa pré-história, quando andávamos a fugir dos tigres e dos elefantes, e só servia mesmo para estados de luta ou foge.
E nós estressamos-nos no trânsito, estressamos-nos no trabalho, estamos com coisas fúteis se compararmos quando estávamos a ser atacados por um tigre de dentes de sabre ou por um mamute há 5, 10 mil anos atrás. E portanto, isso é contra a natura. Estamos a ver mamutes em todo lado. Exatamente, isso é contra a natura. Porquê? Porque nós estamos a sofrer por algo que não é racional, que é irracional, que é emotivo. E a gestão emocional permite-nos racionalizar determinadas situações e distanciar-nos emocionalmente. É isso que acontece no cancro. Quando um psico-oncologista e um psicólogo clínico e da saúde intervém no indivíduo mesmo terminal e mesmo naqueles indivíduos em que o prognóstico seja mais animador, nós criamos o distanciamento emocional. O que é que isto é? É o indivíduo quase que se colocar fora de si próprio, como se estivesse a ver um filme. Que conselho é que daria a ele próprio se ele fosse a personagem principal do filme? E isso é muito difícil inicialmente, mas com mais em trabalho e com perseverança. E com o tempo as pessoas acabam por sair. A pessoa consegue sair. E o apoio dos familiares é essencial. Mas aí, se me permite, a dor tem um aspecto essencial. Porque nós não sofremos por acaso. A morte tem um aspecto essencial. A morte não existe por acaso. A relação à dor. Porque é que muitas vezes... Agora, também uma palavra para os familiares que sofrem também. Já falámos do doente na primeira pessoa. Que é importante, os familiares e amigos, sobretudo os familiares diretos. Exatamente, familiares e amigos, as pessoas mais próximas. Que é o seguinte, quando nós perdemos alguém, por exemplo, que acontece muita gente, com certeza muita gente está a ouvir, já perdeu alguém relacionado com um cancro, com outro tipo de doença fatal. Há uma dor. Mas essa dor tem um papel. Essa dor é importante. Essa dor é inevitável? É. É possível sofrer de uma forma não patológica, ou seja, não desenvolvemos ansiedade nem depressão? É. É normal não sentirmos essa dor? Em muitos casos, é. Portanto, há que saber a pessoa sofrer, aceitar o seu sofrimento, primeiro ponto. E é um aspecto essencial. A pessoa sofre porquê? Porque é que a pessoa sente a dor, mesmo quando correu tudo bem e mesmo quando o diagnóstico até é mais animador. Mas quando há a questão do doente terminal, a dor serve, muitas vezes, para quebrar o investimento emocional que a pessoa tinha sobre o doente. Procura corte, não é? Há um corte. Mas esse corte não quer dizer que a pessoa deve gostar menos. Ou seja, vai haver as memórias na sua mente de uma forma mais tranquila e mais produtiva, que aprendeu algo com isso e que com certeza que passou bons tempos com No essa fundo pessoa. vai haver o desligar e ficam os bons momentos. Ficam uns bons momentos, ou seja, é o término do luto. O segundo ponto, há a chamada reestruturação no ambiente de trabalho. Porque é que as pessoas também sentem dor? Não é só para esse desligar do botão emocional ao nível do sofrimento. É também para a pessoa se reorganizar. Por exemplo, imaginando que a pessoa que faleceu ajudava muito em casa, com os almoços, com os jantares, ou que a pessoa leva ao trabalho. Ou seja, a dor serve para a pessoa se reorganizar. A pessoa conseguir encontrar novas estratégias para se tornar funcional no dia-a-dia no trabalho. Para voltar à vida normal, sabendo que vai estar sem outra pessoa. Exatamente. E terceiro ponto, a dor também serve para nós, ou seja, não é o fim do mundo, ou seja, há outros pontos positivos para reinvestir noutras pessoas, noutras relações. Quando eu falo noutras relações, os nossos caros amigos não confundem, não é só relações amorosas, é também na perda de um filho, na perda de um pai, são relações sociais. Relacionamento do dia-a-dia. Social. E as pessoas muitas vezes porque é que sofrem muito quando estão confrontadas com algum diagnóstico mais reservado e mesmo até mais animador? Porque é o medo da morte. Tudo bem que nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos o mais felizes e também para cuidarmos da nossa saúde, evitarmos maus hábitos, termos acima de tudo o cuidado de fazermos check-ups a tempo no médico, etc. Temos o cuidado de tratar a nossa saúde mental com um psicólogo, etc. Mas a morte, há pontos bastante positivos nesse conceito. E as pessoas questionam, então porquê? Há algum ponto menos mau, digamos assim, se é que queremos atenuar estas minhas palavras anteriores? Se nós fôssemos eternos, se nós vivêssemos para sempre, com certeza que não dávamos valores a pequenos momentos. Claro. Ao sorriso de uma criança, ao sorriso de um filho, ao momento festivo de um amigo, a momentos do fim de um curso, de um filho, a momentos... Às etapas normais da vida, às etapas significativas e que nos marcam. E não havia aquele aspecto retroativo, ou seja, o olhar para trás e perceber que aprendemos com momentos. Ou seja, não há o acomodar, a vida não para, é preciso aproveitarmos. E nós, se pensarmos dessa forma, conseguimos viver de uma forma mais gratificante. Agora, as pessoas, principalmente os ocidentais, têm medo, têm tabu de falar sobre a morte. E a morte deve ser falada a partir de tenra idade e as pessoas devem perceber isso. Uma criança com 10 anos já consegue compreender o conceito de finitude. Ou seja, que há um término, que a pessoa vai morrer. Tudo bem que não de uma forma de um adulto jovem ou de um adolescente que já está a criar a sua mais tarde melhor.
Mas nós devemos perceber que o facto das pessoas não se sentirem à vontade, principalmente os europeus e os americanos, em falar diariamente, ou pelo menos quando surge, não se esconderem sobre a morte, aí claro que vai ser mais produtivo e vamos conseguir enfrentar melhor o que vai acontecer a toda a gente, tanto a nós como a pessoas à nossa volta, e nós vamos vivenciar a morte de várias pessoas ao longo da nossa vida. Vamos assim encarar isso de uma forma funcional e com um luto não patológico, mas com um luto saudável. Muito bem, doutor, estamos a chegar ao final, ultrapassamos largamente o nosso tempo, mas é um tema interessante e sempre atual. Vou querer que me diga qual é o pensamento da semana. Basicamente é uma ideia que eu gosto de transmitir às pessoas quando a tristeza prolonga. Quando a tristeza se prolonga, muitas vezes escondemos-nos dessa tristeza e, por outro lado, também nos acomodamos a ela mesma. Isto para dizer o que é? Que para sermos felizes é preciso trabalho, é preciso investirmos na nossa parte intrapessoal, compreendermos pensamentos negativos, alterarmos para pensamentos positivos, investir na meditação, nos católicos na reza, investir em tratamentos adequados, investir em nós mesmos. É isso que eu quero dizer com esta frase. Muito bem. Perceber. E pronto, terminamos aqui o consultório de psicologia desta semana. Se precisar de algum apoio psicológico, o Dr. Luís Lameira está disponível como? Podem entrar em contacto comigo para o 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico no Porto, no Campo 24 de Agosto, e em Barcelos, na localidade de Manhente. Voltamos para a semana, neste mesmo horário. Despede-se Otávio Correia, Dr. Luís Lameira e também o Vítor Silva. Um abraço, até à semana.